Estamos chegando a 14 minutos do segundo tempo. Vai jogar para frente o goleiro Reis. E vai mostrando que realmente é uma freguesia absurda o Stuttgart para cima do Bayern de Munique. É o time que mais apanhou do Bayern no campeonato alemão, o Stuttgart. Muito bem. Meu nome é Lucas Coutinho, eu tenho 19 anos, eu moro aqui em São Paulo e eu sou bávaro. Meu nome é Michel Boss, eu tenho 23 anos, sou de São Bernardo do Campo e torço para o Bayern de Munique. Meu nome é Alessandra Brandão, eu moro em São Paulo, tenho 24 anos e sou presidente da Unidos por el Real Madrid, a maior torcida do Real Madrid na América Latina. Meu nome é Juliana Trombini, tenho 25 anos, moro em Osasco, no estado de São Paulo, e eu torço pelo Munique 1860. Meu nome é Thiago Santiago, sou jornalista de São Paulo, sou madridista e corintiano. Normalmente a primeira coisa que a pessoa pergunta é falar, mas você é alemão? A reação que as pessoas têm quando eu falo que torço pro Bayern de Munique, algumas ficam curiosas para saber por quê, que é um time diferente e tal, porque, mas seria como torcer para qualquer outro time, então, porque para você, quando você se torna um torcedor, não importa de onde é o time, é a torcida, é a paixão que você tem, independente do lugar onde estiver o time. Então, pra mim, tem gente que acha estranho, mas pra mim é igual, assim. Eu acho meio esquisito. Eu sou um torcedor tradicional, na faixa dos 40 para os 50 anos de idade. Futebol pra mim tem muito a ver com afetividade. Minha afetividade não tem nada a ver com esse mundo. A minha formação não tem nada a ver com esse. O meu mundo não era esse quando eu comecei a torcer. A decisão de torcer por um time de futebol, ela é extremamente individual. E ela não pode passar por nenhum tipo de julgamento. Aquele meu time acabou, pô. Torcida é uma coisa de paixão. Eu acredito que, aí é experiência particular mesmo. Eu tenho um time de futebol, eu torço para esse time, eu sou apaixonado por esse time. Eu acho que paixão você cria indo a estádio de futebol, tendo uma proximidade com seus ídolos, com os jogos. Eu cresci nas arquibancadas do Pacaembu, do Morumbi. Mas isso é particular. Tem gente que consegue criar esse vínculo à distância, né? Morando em um continente e torcendo para um time fora. Antigamente a experiência de futebol era em estádio. Sendo em estádio, ficava muito mais difícil você torcer, por exemplo, para o Bayern de Munique. Hoje a experiência do futebol passa muito por videogame, por redes sociais. Cresci palmeirense, só que ninguém nunca me levou a estádio. Só me dava aqueles brinquedinhos e tal, mas eu era palmeirense, eu sempre joguei futebol e eu era palmeirense, até que um dia eu comecei a achar meio ruim o jogo do Palmeiras. Não era tão ruim, né? Mas eu achava meio ruim. E eu falava, poxa tio, mas é ruim e tal. Ele é nada, você tem que apoiar seu time na vitória, na derrota. Eu falei, pô, tá, beleza. Até o dia que eu encontrei o Real Madrid num jogo, na época de 2002, 2003, que era a época dos Galácticos. Então, eu falei, poxa, mas esse time é bem melhor, acho que eu vou gostar mais desse time. Como foi a transição de, deixar totalmente de lado o Palmeiras, eu não lembro. Eu sei que daí pra frente foi só o Real Madrid. Hoje eu não torço pro Palmeiras, não torço contra nem a favor nenhum time daqui. Antes de conhecer, inclusive, futebol europeu, eu sempre torci pelo Corinthians, por conta da minha mãe, a família materna. É um time que eu tenho um carinho até hoje, mas eu nunca fui fanática, eu nunca consegui amar o Corinthians tanto como o futebol europeu, porque eu sempre vi o desnível. Então é um time pelo qual eu tenho carinho. Se me perguntar qual é o seu time brasileiro, eu falo, meu carinho é pelo Corinthians. Mas acho que não posso chegar a dizer que eu torci por um time. O Real Madrid vem de família, né? Então, o meu avô, ele é espanhol. Ele veio da Espanha com 14 anos e madridista. Então, assim, o Real Madrid é uma tradição da família. O meu pai, o meu irmão, tios, eu tenho família na Espanha, todo mundo é madridista. Eu costumo dizer que eu nasci corintiano e me tornei bávaro. Eu ainda torço pro Corinthians, assim, ainda tenho um grande amor mesmo. Só que eu acho que meu amor pelo Bayern de Munique é ainda maior. Eu comecei a torcer pelo Bayern de pequeno,
Porque meu pai é alemão, ele assistiu os jogos em casa, eu comecei a parar para pegar interesse de assistir com ele. E o Bayern, por causa vendo os jogos do Oliver Kahn, acabei curtindo o time, a figura do Oliver Kahn, e daí continuei assistindo, continuei acompanhando. Facilitou muito, né, a entrada de informação, de quantidade de jogo, é muita TV, várias TVs diferentes, muito campeonato, um volume grande de jogos por rodada de cada campeonato. Então a entrada desse tipo de conteúdo ficou muito fácil, ficou muito tranquilo para você ter contato. Fora a internet, que te ajuda, você pode ver o que você quiser mesmo quando não está passando na internet, na televisão. Então você tem muita opção. E existe uma diferença, né? Acho que a diferença de espetáculo já é considerável, a diferença de qualidade técnica, tática, para quem passa a acompanhar mais o esporte, querer acompanhar mais detalhes, faz diferença também. Eu acho que cada um vai ter um motivo, mas acompanhar de perto faz muitas vezes com que você tenha preferência e crie esse vínculo, virar torcedor de um time de fora. Agora, eu acho que as pessoas buscam esses caminhos alternativos justamente pela grande carga de informação. As pessoas trabalham com o que elas recebem. Eu talvez seja tão tradicionalista nesse sentido, em outros sentidos também, mas nesse principalmente, porque na minha infância e juventude a carga de informação que eu recebia era essa, era do Campeonato Paulista, era dos times do interior de São Paulo, era do Juventus da Moca. E a carga de informação que um garoto que está entrando nesse mundo hoje recebe é ilimitada. Então ele vai até onde o computador, a globalização, as informações permitem. Hoje você tem ESPN, Sport TV, Esporte Interativo, Fox, são muitos canais transmitindo muitos jogos e campeonatos. Então é muito mais fácil para você que não tem pay-per-view, mas tem, por exemplo, pacote básico, pacote de TV por assinatura básica ou com pacote de esportes. É muito mais fácil você ver os jogos sempre de Real Madrid, de Barcelona, de Chelsea, de Arsenal, de Liverpool, de Bayern, do que os jogos do São Paulo, do Cruzeiro, do Internacional. Se você não quiser gastar a mais com esse pay-per-view, é muito mais fácil hoje ser um assinante de TV a cabo e assistir os jogos de futebol internacional. Acho que a afirmação da Champions League como uma competição de apelo mundial, ela ajudou nesse sentido. Então eu diria que é uma coisa desse século. Eu comecei a torcer na temporada 2009-2010, que assim, meu pai ele colocou net em casa, eu comecei a acompanhar futebol europeu. E aí eu inventei de assistir a Champions League, eu falei assim, vou começar a torcer para um time europeu, vamos ver o que me aparece aí. E eu assisti aquela Champions League inteira e eu vi que eu gostei muito do Bayern, muito mesmo. Foi um negócio que foi entrando no meu coração a cada jogo, de ver o nome dos jogadores, cada vez que eles entravam e davam a raça naquele campeonato. E mesmo com o Bayern tendo perdido para a Internazionale no último jogo, eu continuei torcendo para o Bayern. O que eu não gosto particularmente é de querer criar esse tipo de regra. Você é brasileiro, tem que torcer para time brasileiro. Não necessariamente. Assim como o torcedor pode ser de um estado e torcer para outro. Então, é o que mais acontece no futebol brasileiro, tem muito. E é normal, cada um vai ter uma penetração numa força, né? Tem clubes de um nível e de outros em determinado estado, determinada região. Da mesma forma que você tem no Brasil mais torcedores do Flamengo do que do Madureira, porque o time ele é grande. Você também, assim, se você for sair do Brasil para torcer para um time que não ganha nada, você tem que também ter muita vontade de torcer para esse time. Tudo começou na Copa de 98, que foi a única Copa que eu torci pelo Brasil, que falaram, o Brasil é a melhor seleção, os melhores jogadores, e foi quando eu conheci o Davor Šuker, da Croácia, que foi artilheiro da Copa, e o Zinedine Zidane. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, o que esses caras jogam não tem nada a ver com o Brasil. Então foi aí que eu comecei a conhecer o futebol europeu. E na Copa de 2002, nossa, o Šuker tá jogando. Onde será que o Šuker tá? Que ainda não tinha tanto contato com o futebol, exceto o inglês. Aí eu vi que ele tava jogando pelo meio de 160. E eu, nossa, que time estranho, né? Todo mundo só fala do Bayern, do Borussia Dortmund, que time é esse? E eu comecei a assistir alguns jogos. E foi aí, eu conheci o time graças ao Davor Šuker, mas eu me apaixonei pelo time, pelo jeito que jogava, pela torcida, pelo hino, pelo mascote, e desde então eu comecei a torcer. Isso quando ele ainda estava na primeira divisão. Do contrário, é mais provável que você torça para um dos clubes grandes. E dentro disso, é natural que haja mais interesse para esses clubes grandes, é natural que as televisões a cabo mostrem os jogos dos clubes grandes,
porque é o que dá mais audiência para elas. A ESPN, a Sky com Esportes Mais e o Esporte Interativo, e até a Fox Sports, que é mais nova, eles têm todos os jogos, absolutamente todos. O que é difícil é que a gente não tem acesso a todos esses canais de uma única forma. Não tem uma única TV a cabo, uma que você contrate, que tem todos os canais. Então uma você tem que assinar online para assistir aqui o campeonato, a Liga dos Campeões. O outro você tem de assinar para assistir a Copa do Rei. O outro você tem de assinar para assistir a Liga, só que a Liga é dividida entre um canal e outro. Tem transmissão de tudo. Tem de procurar. Eu acho que para times grandes, famosos, tem todo o suporte possível. Você quer foto, você quer tempo real, você quer assistir a partida, você quer vídeo, você quer matéria, você encontra. Sem nenhuma dificuldade em português, mas isso não nos grandes como ESPN, até Globo Esporte, Fox Sport, Sport TV você encontra. Mas agora de times que não são tão famosos assim, você não encontra quase nada. É bem complicado. Para a menina do Munique 1860, ela não tem nada na televisão. Em lugar nenhum. É assim, na TV aberta, nem do Bayern de Munique, do Schalke 04 já não tem. Na televisão aberta. Na televisão fechada, é possível que seja mencionado uma vez ou outra num programa como Futebol do Mundo da ESPN ou no Loucos pro Futebol, por acaso, se for alguma efeméride, mas você não tem realmente assim, uma programação de televisão brasileira para um clube um público muito de nicho, porque não é o fã do futebol europeu, não é o fã do futebol alemão, é o fã do Munique 1860. Teve uma época que não tinha quase nenhum, não sei o que aconteceu, se foi algum problema da Sky na Alemanha, que não estavam transmitindo jogos. Então uma temporada só foi pro Live Ticker, que é o tempo real. Na época tinha no site oficial. Então era acordar 7h30 da manhã para poder preparar todo o computador para ficar das 8 horas até as 10 horas da manhã olhando para uma tela azul esperando acontecer alguma coisa. Eu costumo assistir os jogos do Bayern quando o pessoal se reúne no O'Malley's. Há um ano a gente tem a Penha, que eu criei com meus amigos. A gente se junta para assistir todos os jogos aqui no Seu Beraldo. Não todos os jogos, os maiores jogos, considerando que muitos não conseguem ver todas as vezes, pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês a gente se junta para ver o jogo aqui. Aqui a relação entre a gente, entre os torcedores do Bayern de Munique aqui é muito boa, a gente se encontra sempre, a gente se conhece há bastante tempo já, alguns já estão juntos há mais tempo. Eu fiz amigos, já tive vários momentos, assim, a gente já se reuniu muitas vezes. Acho que o melhor dia da minha vida, eu estava passando com eles aí no O'Malley's. Porém a ideia da nossa Penha é: seja sócio aqui para você ter algum tipo de experiência similar ao que eles têm lá, estando aqui. Então a gente oferece desconto em bar, restaurante, aula de espanhol, livro de espanhol, para que a pessoa esteja assim mais... Claro, gosta do Real Madrid, aprende o idioma, aprende a cantar música, se programa para ir lá um dia, fazer um curso. A gente tem esse tipo de incentivo. Você vê que o clube identifica um mercado a mais que ele pode abrir e ele se abraça a isso. Né? E enquanto os clubes brasileiros não conseguem abraçar nem o torcedor que ele tem aqui. Então, assim, eu acho que quando o cara sente que o clube dele, mesmo do outro lado do mundo, tá dando alguma coisa em troca, pô, pro cara é o mundo isso aí. Então eu acho que isso é interessante também. Às vezes o clube estrangeiro dá mais em troca ao torcedor brasileiro do que o próprio clube brasileiro dá. A emoção delas está cada vez mais sendo provocada por outras coisas. Considero o melhor dia da minha vida a final da Champions League contra o Borussia Dortmund, que a gente foi pro O'Malley's e para quem já viu o O'Malley's não conseguia ver o chão do lugar, assim, tava lotado, tinha pelo menos uns 30, 40 bávaros ali gritando e torcendo. A gente puxando os hinos, as músicas, a galera acompanhando bastante. E um gol faltando 2 minutos para acabar o jogo. Que eu lembro que eu comecei a gritar o gol assim na ponta do bar. Quando eu parei de gritar o gol, de repente eu estava na outra ponta. Eu não vi o que aconteceu no meio. Foi uma loucura. Quando eu fui pro estádio, eu não poderia comprar ingresso para ficar na torcida do 1860. Eu comprei o ingresso mais barato que tinha, que era para ficar, me fugiu o nome aqui, como fala em português, onde a torcida fica em pé, onde fica a torcida organizada no caso.
na geral de lá, eu fiquei na geral do Hamburgo. Eu falei, vou ficar assistindo o jogo aqui. Aí eu vi do outro lado a torcida, falei, não, eu vou pra lá. E seria uma loucura. A outra é ir com a camisa do 1860 encontros do Bayern de Munique. Sempre, todo encontro do Bayern de Munique tem sempre alguém com uma camisa diferente, digamos assim, que foge do padrão vermelho e branco, e sou eu. E sempre torcendo contra, mas sempre brincando, assim, mas sempre contra, cachecol, bandeira, sempre zoando. E a criação da Penha também é uma loucura, porque você vai ver tudo que a gente faz de tempo, esforço, trabalho, é uma loucura que você só faz por algo que você gosta muito. E, claro, uma loucura é juntar 200 pessoas num bar para torcer para um time estrangeiro, todo mundo gritando, chorando, subindo na mesa, até o dono do bar enlouquecendo porque a gente ganha o campeonato. Isso pra mim é uma loucura. A maior loucura que eu já fiz foi na final contra o Chelsea, que eu bebi demais e na hora que eu tô saindo do bar, eu dei um murro num carro que passou buzinando com a bandeira do Chelsea. Chegando no bar, alguém gelou, eu dei um murro no maluco no bar de novo e esse cara tava armado. Aí se a galera não tivesse ido apartar os ânimos, eu não tava aqui fazendo essa entrevista hoje. Eu torço pro Brasil quando o Brasil joga, mas eu também torço pra Espanha quando a Espanha joga. E eu já fiz assim, promessa de ficar 3 anos sem beber refrigerante pra que a Espanha e o Brasil nunca jogassem juntos, porque aí eu ia ficar meio dividida. Nunca torceria contra o meu país, mas também, não sei, é difícil. Eu torço pras duas. Torço pra que elas não se enfrentem. Existe uma rejeição hoje à seleção brasileira muito grande entre os jovens das classes sociais mais altas. Esse fenômeno não ocorre em classes sociais mais baixas, mas nas classes A e B, nessa geração de jovens apaixonados por futebol internacional, a rejeição pela seleção brasileira é muito grande. Eu torço pela seleção alemã desde 2000, não sei exato como eu falei, vou torcer pela Alemanha. Eu acho que foi meio um momento revolta na minha vida por ver, quando eu era muito pequena, por ver o Brasil não jogar nada. E eu me identifiquei com a seleção alemã num amistoso que eu vi e desde 2000 eu comecei a torcer. Tanto que a primeira vez que eu chorei no futebol foi quando a Alemanha perdeu para o Brasil no final da Copa de 2002. Primeiro que assim, se o cara torce pro Bayern de Munique, ele torce pra seleção alemã porque todos os jogadores que ele torce no Bayern de Munique são da seleção alemã. Da mesma forma que a seleção espanhola. Se o cara torce pro Barcelona pro Real Madrid, todos os jogadores estão ali. Então, se ele torce de fato e exclusivamente para um desses clubes, é natural que ele também tenha essa simpatia pela seleção onde esses jogadores jogam. E você também tem junto com isso, porque se o futebol brasileiro é fonte de desilusão do torcedor, a seleção brasileira é tanto quanto ou talvez um pouco mais. Porque a seleção brasileira também nos últimos anos, ela se descolou completamente do público dela. Questão de família também, cara. Nunca torci, muito difícil, cara. Eu nem me lembro de ter torcido pro Brasil, nem em 94, quando eu era pequeno, tinha 8 anos, cara, e o Brasil ganhou. Assim, meu pai era assim, meu avô, meu pai, meu irmão e eu, passou assim, cara, todo mundo torcendo pra Espanha. Eu torço pra Alemanha. Assim, eu não costumo muito acompanhar futebol de seleção. Eu sou torcedor do Bayern de Munique e sou torcedor do Corinthians. Assim, as seleções eu já não me preocupo tanto. Mas eu sempre que eu vou assistir assim, eu torço pra Alemanha mesmo, por ter muita afinidade com o Bayern. Também pela identificação maior com o futebol deles, com o modo de pensar o futebol deles e o modo de organizar o futebol deles. A seleção brasileira, ela é uma coisa muito mais... Ela primeiro é uma coisa muito menos presente no cotidiano de cada um. Você não tem dentro do Brasil, no seu dia a dia, rivais. Então, se você trocar de time, ninguém vai te encher o saco. Você não ganha. Quando a seleção brasileira ganha, você não liga para a embaixada do Catar e fica tirando sarro dos caras que tem no telefone. Você não tem nada disso. Então é uma coisa muito mais de... É mais aquela catarse coletiva de Copa do Mundo, que é legal, que todo mundo gosta. Mas entre uma Copa do Mundo e outra, você mais acompanha, meio que fiscalizando a seleção brasileira, que de fato torcendo. Então é muito mais fácil você abandonar isso. A relação do torcedor com a seleção é só sexo, não é amor. Então tem que ter prazer, né? Tem que valer a pena. Se não chia. Com o clube não, com o clube você admite sofrer. Então o brasileiro, sinceramente, eu acho que ele é apaixonado pelo seu time, pela seleção, nunca foi realmente.
Nos anos 50, nos anos 60, havia uma relação maior e melhor, mas desde que eu comecei a acompanhar futebol, no final dos anos 80 e nos anos 90, a seleção brasileira sempre foi algo extremamente importante, mas o clube sempre esteve à frente. O Juca Kfouri tem uma teoria, ele fala que pode perguntar para qualquer torcedor se ele prefere ver o seu país campeão do mundo ou o seu clube campeão do mundo. Todo torcedor preferiria o clube, eu sempre preferi meu clube, a seleção brasileira, né? Isso sempre foi assim, isso não tem nada a ver com a globalização. A rejeição que existe hoje à seleção brasileira, ela é decorrência dos desmandos da CBF dos últimos 20 anos, de todos os escândalos da CBF nos últimos 20 anos, das viradas de mesa no futebol brasileiro, dos crimes cometidos pelos dirigentes da CBF, dos clubes. Eu vejo culpa na CBF, vejo, mas vejo falta de ação dos clubes que às vezes se preocupam muito mais em se enfrentar fora de campo também, o que é uma bobagem, porque eles parecem não entender que o produto campeonato é o mais importante. Então, vejo responsabilidade na CBF, mas vejo que ela tem esse poder porque há a omissão dos clubes. A tendência com o tempo é realmente de uma globalização nesse sentido, principalmente se o futebol brasileiro não reagir, né? Se os nossos clubes não reagirem. O potencial é evidente que tem, né? O Brasil continua revelando jogadores, o Brasil continua sendo um país do futebol, o Brasil continua sendo o lugar onde se joga bola na rua, o futebol brasileiro tem que ser entregue na mão de gente capaz, né? É por isso que eu acho uma pena que os clubes não consigam fazer isso. Pô, o futebol brasileiro, agora com os novos estádios, com o tamanho das camisas que ele tem, se ele tivesse uma embalagem um pouquinho mais apresentável para o mundo, cara, a gente vê os grandes campeonatos, mas a gente vê jogo de campeonato holandês, campeonato grego, e tecnicamente o Brasil não tem por que ser inferior a esses campeonatos, e não é. O Brasil tem um campeonato ali, tá, não é do nível da Premier League, mas ele não é um campeonato que seria de meio escalão na Europa. O Brasil tem um campeonato que se organizado poderia ser bem apresentado ao mundo, mas a gente não chegou nem nesse ponto ainda de que os clubes sejam os donos do campeonato, né? Não sei se vai aumentar a ponto de esvaziar a torcida brasileira, acho que não chega tanto. Não sei se o futebol europeu tem essa força, claro que cresceu muito de uma década para cá. Talvez mais gente torça, talvez mais gente tenha essa preferência, mas eu ainda acho que a grande maioria tem os dois lados, tem o time no Brasil e o time lá fora, o time para acompanhar de perto, para ir no estádio, quando mora próximo do time que torce, e o time para acompanhar à distância, e acho que é compatível, não tem incompatibilidade aí não, dá para torcer para os dois de maneiras diferentes, mas com o mesmo tipo de paixão, ou torcendo mais para um do que para outro, por mais que tenha mais torcida lá fora, de times lá de fora, acho que dá pra manter um equilíbrio. Mas na verdade é o seguinte, cara, ele já torce, ele vê jogo comigo, ele tem a bola do Real Madrid, ele já sabe falar Real Madrid, só não tá com muita vontade de falar, né, Godinho? Mas ele já tem a bola do Real Madrid, ele já faz a pose do Cristiano Ronaldo pra chutar a bola, ele abre as pernas, fica ali de frente pra bola, né, Pedro? Com certeza, cara, ele vai seguir a família inteira, torcendo pro Real Madrid também. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de